Hoje, nesse vídeo, eu quero te mostrar como ativar o poder da aceitação na sua vida. Quero falar disso com você hoje, porque acredite, aquilo que você não controla não veio para te destruir, veio para te ensinar. Sabe aquilo que não está no seu alcance, mas que você insiste em não aceitar e ainda quer mudar? É disso que eu quero falar hoje com você. Uma luta constante contra aquilo que você não consegue mudar. Situações que fogem do seu controle. Pessoas que não agem como você gostaria. Caminhos que não seguem o plano que você imaginou aqui, né? E diagnósticos. Diagnósticos que você não esperava nem sequer imaginar. Desemprego, morte e por aí vai. Tudo acontecendo. E mesmo assim você insiste. Você insiste em entender. Insiste em controlar. Insiste em mudar. O que no fundo já não depende mais de você. Sem contar nas inúmeras perguntas que a gente faz, né? Nossa, por que aconteceu isso comigo? Isso não é para ser assim. Isso não deveria ter acontecido. E sem perceber, você se prende. Se prende ao passado. Se prende ao que não volta. Se prende ao que não vai mudar. Ao que não muda. Mas a vida ela continua. Não interessa o que aconteceu com você, ela continua. E enquanto você luta contra o que já é, você perde a oportunidade de viver o que ainda pode ser. Gente, a aceitação ela liberta. Ela liberta você da ansiedade, porque nem tudo foi feito para ser controlado. Algumas coisas foram feitas para serem aceitas mesmo. E é exatamente aí que mora o poder. É exatamente aí que está a necessidade de aceitar. A aceitação não é fraqueza, não é desistir, não é se conformar com um pouco, com o que aconteceu ou está acontecendo. Aceitar é compreender que existem forças maiores agindo na sua vida, sim. É entender que nem tudo que dói é castigo. Às vezes é só ensinamento mesmo. Às vezes é aprendizado que você precisa. A dor, ela se prolonga quando a mente resiste, quando quer ter o controle de tudo. Tem gente que acha que ter o controle é sinal de força. Mas eu vou te falar uma coisa. Para mim, força não é querer segurar as rédeas da vida, que pertence a Deus, ao universo. Com tanta coisa que eu já passei, que já vivi, eu aprendi que a verdadeira força está na rendição consciente. Rendição consciente é quando você cai na real. Deixa de ser o alecrim dourado. Isso mesmo, deixa de ser o alecrim dourado e para de se lamentar. E aceita o que você não pode mudar.
deixando que Deus, continue assumindo o comando de tudo. Falando em palavras terapêuticas, é deixar que o seu ego saia de cena para que a sua essência assuma o comando. É quando você para de forçar a vida e finalmente começa a fluir com ela. A aceitação não é passividade, é estratégia espiritual. Onde termina o seu controle, começa a sua fé. E onde começa a sua fé, termina, sabe o quê? O seu cansaço. Eu vou te contar uma coisa aqui. Eu já vivi muitas situações em que eu me recusava a aceitar o que estava acontecendo. E lá no fundo existia uma resistência, uma negação meio que silenciosa, sabe? Mas existia. Mas ainda assim eu escolhi ativar essa aceitação. Eu repetia para mim mesma: eu aceito o que é, para que eu possa ver o que pode ser. Isso aí era tão poderoso para mim, continua sendo. Eu soltava o peso, recebia a lição e, finalmente eu caminhava. Continuo caminhando. Então, gente, faça o mesmo aí. Faça essa ativação. Repita para você aí dentro, internamente. Eu aceito o que é, para que eu possa ver o que pode ser. Olha que bonito, né? Para que você também possa viver com liberdade. Você vai viver com uma liberdade. Você vai viver com sabedoria. Tendo sabedoria para não ficar querendo gastar energia, tentando controlar o incontrolável. Porque, olha, enquanto você luta contra o que já é, você perde a oportunidade de viver o que ainda pode ser. Quando você ativa essa aceitação, ela liberta. Ela liberta você da ansiedade e do desgaste emocional, da necessidade de controlar tudo. Porque, olha, controlar tudo, querer controlar tudo é uma ilusão. Você não controla o tempo. Você não consegue controlar o coração das pessoas. Você não controla o que o outro sente, pensa ou decide. Mas você consegue controlar como você reage, como você interpreta tudo que você passa. E principalmente, como você aprende. E o que você não controla hoje pode estar te ensinando exatamente o que você precisa evoluir. Talvez essa situação esteja te ensinando paciência. Talvez essa dor aí que você está passando está te ensinando desapego. Pode ser que alguma perda esteja te ensinando força. Ou até mesmo te aproximando de algo muito maior do que você imaginava. Nem tudo que não acontece é fracasso. Às vezes é só proteção. Mas você só vai perceber isso quando para de resistir e começa a aceitar. Aceitar não significa gostar, significa
confiar. E confiar que existe um propósito, mesmo quando você ainda não entende. Confiar que a vida está te conduzindo quando tudo parece fora do lugar. Existe uma paz que só chega quando você solta. Quando você para de lutar contra a corrente e começa a fluir com ela. E nesse momento, algo dentro aí de você, muda. O peso diminui, a mente silencia, o coração se acalma. Tem coisas que não são para você resolver, são para você entregar. E quando você entrega, a vida começa a agir. E olhe para aquilo que você tem tentado controlar. Presta atenção nesse controle excessivo que você está querendo ter de tudo. Isso depende realmente de você? Se não depende, solta. Confia, aceita. Porque aquilo que você não controla, pode ter certeza, não veio para te destruir. Veio para te ensinar. É um ensinamento que tem aí e que você precisa olhar. É quando você começa a prestar atenção e aceitar, e você aprende. Você evolui, e quando você evolui, a sua vida muda. Silenciosamente, profundamente e para sempre, ela vai mudar. Leve isso para a vida que eu vou te falar agora. A realidade não vai mudar porque você está sofrendo. De jeito nenhum. Ela vai mudar quando você decidir o que fazer com esse aprendizado aí, batendo na sua porta. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. Gratidão por estar aqui. Um grande abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode.